Meus irmãos, abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 3. Não? Deixem abertos, a gente vai já citar o texto. Versículo 1 de capítulo 3. E nós temos meditado muito nesses tempos sobre a soberania de Deus. Por que a soberania de Deus? É um assunto que nós insistimos em ensinar para os irmãos. Porque a soberania de Deus é a grande antídoto para a cura da nossa ansiedade. É o grande antídoto para que nós estejamos com o nosso coração ancorado diante de todas as incertezas que se apresentam na nossa vida. Todos nós aqui temos passado por lutas, provações, privações, e muitas vezes a gente tem a impressão de que as coisas saíram do controle. Muitas vezes nós temos a impressão de que, porque nós perdemos o controle, Deus perdeu o controle. Agora, o que Deus vai fazer? Ele tem que fazer alguma coisa para arrumar essa bagunça. Ele tem que apresentar uma fórmula mágica agora, porque Ele perdeu o controle. Quanto nós vamos estudando cada vez mais a palavra de Deus, nós vamos vendo exatamente o contrário. Um Deus perfeito, justo, íntegro, dizendo ao povo o tempo inteiro: unicamente confia em mim. Unicamente. A revelação do Senhor, ela tem como base principal: eu sou o Senhor, seu Deus, que criou os céus e a terra. Eu sou o Senhor, seu Deus. Foca em mim. Coloca a tua esperança em mim. Então, o texto que nós vamos meditar essa noite é o versículo 1 do capítulo 3 de Eclesiastes, que diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Vamos ler todos juntos? Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém. Amém. Então, querido, você pode sentar. Esse é um dos textos, daqueles textos que acaba sendo uma fonte de mais interpretações e equívocos nas nossas vidas. Uma das interpretações mais clássicas desse texto é que calma, que se você não conseguiu, um dia você vai conseguir. Se você não alcançou, um dia você alcançará. Esse é o texto, essa é a interpretação mais básica que grande parte das igrejas e pastores ensinam. Uma interpretação errada. O texto não está ensinando que todos os nossos sonhos e tudo o que nós queremos conquistar, nós conquistaremos debaixo do sol. Não é isso. Nós observamos que esse é um versículo que frequentemente é usado de forma superficial, como um conselho filosófico ou até fatalista. Mas esse texto, ele é uma janela para uma doutrina que ancora os nossos corações e a nossa alma. Vamos conseguir, Jaqueline e Paulo? Vamos conseguir? Pode colocar na tela o título. Nós vamos apresentar esse texto como uma doutrina que apresenta uma soberania incondicional de Deus. Como a grande chave desse texto, tudo tem o seu tempo
determinado. Esse texto ele aponta para um determinador, um Deus que ordena tudo soberanamente. A declaração e a tese central desse texto diz: o Deus que está acima do céu, o Deus que está acima do sol, determina com propósito absoluto cada evento que acontece debaixo do sol. Tudo que está debaixo do sol está sob a determinação daquele que habita além do sol, aquele que está acima do sol, aquele que chama sol e estrela pelos seus nomes, aquele que determina a ordem dos astros no céu. A palavra de Deus diz que toda a criação, a terra, é como estrado para os pés do Senhor. Então, nós vamos abordar 3 pontos que serão cobertos nessa mensagem. 3 pontos. Primeiro, nós vamos apresentar o conceito de decretação, ou seja, o tempo ele é determinado pela vontade soberana de Deus. Segundo, o aspecto da experiência, que vivendo os tempos de Deus, diante de um mundo caído, Deus não desconsidera isso. E em terceiro lugar, a esperança que esse texto implanta no meu e no teu coração, quando entendidos e quando nós colocamos o nosso coração submissos a essa verdade. A esperança, o tempo se concluirá na eternidade com o Senhor. O próprio Cristo diz sobre o tempo: eu sou o início e eu sou o fim, eu sou o alfa e eu sou o ômega. Não existe nada no tempo cronos que não passe por mim, que não passe pela minha soberania, que não passe pelo meu reinado. Então, vamos analisar e vamos refletir sobre o conceito, o significado da palavra determinado. O significado da palavra determinado. Já pode colocar o primeiro. Determinado. A palavra hebraica, ela indica literalmente designado, estabelecido, decretado. Quando o texto diz tudo tem o seu tempo determinado, o sábio Salomão está dizendo: todo o tempo debaixo do sol está decretado, está estabelecido, está escrito. O salmista diz: todos os dias da minha vida já estavam escritos no teu livro, mesmo antes de um deles existir. O tempo para Deus já existe. O tempo para Deus já foi determinado, decretado. Não é acaso, é desígnio, é vontade de Deus. A vida não é uma série de acidentes. A vida da gente não é uma série de acidentes numa visão fatalista. É uma série, mas é uma narrativa escrita por Deus. A nossa vida é um livro escrito por Deus, capítulo por capítulo, introdução, desenvolvimento, conclusão. Nós fomos escritos, a nossa história, tudo o que acontece debaixo do sol, é um grande livro escrito por Deus. Então nós vemos, por exemplo, a soberania de Deus na história macro, a soberania de Deus estabelecendo reinos, destruindo reinos, colocando e tirando povos, reinados. Em Daniel capítulo 2, no versículo 21 diz: Ele muda os tempos e as estações. Ele muda, Ele tem os tempos e as estações nas suas mãos. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento
aos inteligentes. Tudo está nas suas mãos. Deus é fonte de todas as coisas. No livro de Jeremias, no capítulo 25, quando Deus vai avisar o povo de Israel que eles seriam cativos, seriam levados para o cativeiro, ele se refere a Nabucodonosor, um homem que deu muito trabalho para os homens de Deus, para todos aqueles varões que foram levados cativos para a Babilônia. Um homem que fez uma estátua sobre si, para si, e obrigou a todos a adorarem. Olha como o texto diz em Jeremias capítulo 25, versículo 8: portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, visto que vocês não escutaram as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, e também Nabucodonosor, meu servo. Meu servo. Nabucodonosor não tinha poder e autoridade para fazer absolutamente nada sem autorização de Deus. Nenhum inimigo se levanta contra nós sem que Deus o levante. Parece difícil essa palavra, não parece? Mas é o que a palavra de Deus garante. É o que a palavra de Deus. Mas calma. Deus é o Senhor da história. Ele é o Senhor da história. Ele dirige o surgimento e a queda de nações e de impérios. Ele coloca reis e destitui reis. Em Atos capítulo 17, no versículo 26, de um só fez, o apóstolo Pedro falando, de um só fez ele todos os povos para que habitassem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Deus estabeleceu tempos, Deus estabeleceu limites, Deus estabeleceu fronteiras. Ele é a fonte de tudo. De tudo. Mas também nós vemos a soberania de Deus na vida micro, no que nós chamamos de microcosmos, na nossa vida diária, na nossa vida privada. Nós chamamos isso também de soberania de Deus diante da sua providência. Deus não simplesmente cuida do macro, mas Ele também cuida do micro. Ele cuida dos detalhes. Ele tem domínio sobre os detalhes da minha e da tua vida. Não cabe dizer sobre Deus o seguinte: Deus está muito ocupado cuidando do universo. Quem sou eu para que Ele olhe para mim? O mundo ateísta, o mundo que não crê em Deus, quer fazer você se sentir uma pedrinha no meio do universo, um grão de areia ou até menor perto do universo. Vocês já viram aquele vídeo que aparece uma pessoa, ele vai esticando, vai indo para fora do Sol, depois vai para o sistema solar, depois vai para a galáxia, vai para não sei o que, e daí como é que a gente se sente? A gente se sente nada. A gente se sente absolutamente nada. Poxa, se Deus está ocupado, como se Ele estivesse ocupado, cuidando da sua criação e preocupado com isso, Ele está ocupado, regendo o cosmos, regendo as galáxias, como que Ele vai se preocupar comigo? Eu quero dizer para você, que lá em Gênesis, Deus afirma sobre o homem, sobre o ser humano, Deus fez o homem como a coroa da sua criação. Nós somos o fator mais importante. Nós somos aquele que recebemos o que nenhum aspecto da criação recebeu, que é o próprio Espírito de Deus. Nenhum outro elemento da natureza recebeu o seu próprio Espírito, o Espírito de Deus. No Salmo 31, versículo 15 diz: nas tuas mãos estão os meus tempos. Se você for interpretar o termo tempo no hebraico, você vai ver que o tempo do português, na verdade, ele se refere a estações. Não são dias,
São estações. A vida do ser humano, ela é composta de tempos, de estações. Estão os meus tempos, livre-me das mãos dos meus inimigos e daqueles que me perseguem. O salmista está dizendo: Senhor, apressa esta estação na minha vida. Senhor, em nome de Jesus, é a oração que a gente faz, apressa-te a mudar a minha vida de estação. Essa estação está nebulosa. Você já viu, a gente não tem muito essa percepção aqui no norte, mas quando nós moramos em Curitiba, nós ficamos encantados como é perfeita as 4 estações do tempo. É perfeito o verão, é perfeito a primavera, mas vai ficando escuro, e de repente é outono, e quanto menos a gente espera, o inverno chega, o sol desaparece, a vida fica cinza, mas o choro pode durar uma noite. Certamente o verão voltará a aparecer, certamente o sol voltará a brilhar. Se nós não entendermos que as nossas vidas são feitas de ciclos, de estações, na estação mais nebulosa da nossa vida nós vamos dizer o quê? Deus me fez para viver somente no inverno, por mais que o sol lá fora tenha nascido. Por mais que o sol lá fora esteja brilhando, a minha vida sempre vai ser um inverno. Vamos fazer o trocadilho, sempre vai virar um inferno. Meus irmãos, seus momentos específicos de alegria, dor, sucesso, espera, todos eles estão sob o controle de Deus. Eu usei como título dessa mensagem, Deus, o timoneiro do tempo, porque eu sempre fui uma pessoa que fui encantada com o mar, sempre fui, inclusive recentemente estudei muito sobre o abismo, sobre o mar como abismo, como prisões, inclusive espirituais, um ambiente da criação de Deus, que o homem conhece somente 10%, 15%, as profundezas do mar. Ele já foi na lua, há controvérsias, mas a história diz que ele já foi na lua, o homem, mas ele nunca passou de 2.000 metros de profundidade no mar. Parece que tem algo guardado, parece que tem algo, não é de hoje. Gênesis 1:1 fala que o abismo já andava em trevas. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, dos oceanos, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Tem muito mistério guardado ali, mas um timoneiro, um guia de um navio grande, controla aquele navio no meio de qualquer tempestade, através de um controle que controla um pequeno leme, que controla uma pequena engrenagem, que dá direção a navios enormes e faz com que embarcações inteiras superem grandes tempestades, grandes adversidades nos oceanos. Que leme é esse? É a sua palavra. Deus estabelece os tempos, as estações, através da sua palavra. O apóstolo Tiago, sob esta teologia, diz que um timoneiro controla um navio inteiro através de um leme. Por isso, nós devemos controlar o quê? A nossa língua. Como um timoneiro conduz um barco.
um navio. Porque assim como Deus controla o tempo com a sua palavra, a minha palavra pode também tudo construir, como pode tudo destruir. É o mesmo conceito. Então, todos os momentos da nossa vida estão determinados, todos eles específicos. Calma, 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 respira, respira. Esse tempo vai passar. Quando? Não sei, mas ele vai passar. Quando? Tenha paciência. Hoje de manhã nós falamos sobre perseverança e sobre paciência, né? Então, qual é o propósito final da decretação? Em Efésios capítulo 1, versículo 11 diz: nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que fez todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Está aqui de novo a afirmação sobre os propósitos. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todo o propósito está escrito. O apóstolo Paulo afirma isso em Efésios 1:11. O fim último não é a nossa felicidade superficial, mas é a manifestação da sua glória e a realização do seu plano eterno. A maior alegria do nosso coração deve ser, nossa oração deve ser diante de Deus: Senhor, me faz completar todo o teu plano sobre a minha vida. Senhor, que eu sinta gozo e alegria em todas as estações, que eu seja fiel ao Senhor em todas as estações. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sou guiado pelo teu leme. O Senhor é o meu timoneiro, o Senhor controla as épocas, o Senhor controla as estações da minha vida. Eu sei que agora a estação é de vale da sombra da morte, mas eu não temerei isso, eu não temerei, porque eu estou passando. O salmista diz que o vale da sombra da morte é um vale de passagem, não é um vale permanente, é uma estação. Todos nós passamos por estações, todos nós, e Deus determina isso e revela isso através da sua criação. A sua criação, a criação do Senhor é feita de estações, estações que terminam e se renovam, terminam e se renovam. Se não acreditam na palavra desse pastor, desse pobre miserável aqui, olhem a natureza e aprendam com ela, aprendam com ela. Segundo ponto, vamos falar sobre a experiência, vivendo os tempos de Deus diante de um mundo caído. Nós precisamos, e claro que nós reconhecemos a realidade do mal, ela existe. O mesmo texto, nos versículos de 2 a 8, não fecha a tua Bíblia, continua com ela aberta, diz que há tempo para tudo. Todo o tempo já está determinado. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Já dizia o meu velho e finado pai: para morrer basta estar vivo. Tão natural, dias antes de morrer, meu pai ensinou isso para a gente. Ele disse: por que vocês temem a morte? Tão natural quanto morrer, tão natural quanto nascer é morrer. Ninguém escapará. Esse ciclo só escapará aqueles que estiverem vivos no retorno do Senhor Jesus Cristo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Mas existe uma estação entre nascimento e morte. Existe uma estação. Nós vamos falar sobre isso nos próximos sermões. Existe tempo de plantar e tempo de arrancar. No dia que você planta, você arranca? Isso aqui é fácil da gente entender, que tem muita gente que lida com isso. Você tem que esperar o quê? O ciclo. Adianta ter pressa? Não. O apressado come cru.
verde, fora do tempo. Uma coisa que o homem da terra tem que ter é paciência. Não é não? Quem lida com terra, com plantação, não tem, gente, não tem como escapar. Tem que esperar os ciclos. Os ciclos, ele vai além. Há tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tem tempo que nós vamos ter que sacrificar o animal ferido, mas há tempo que nós vamos ter que curá-lo. Tempo de derrubar, tempo de construir. Tudo tem um tempo, tudo tem um ciclo, tudo tem uma estação. Imediatismo não cabe. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de juntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar, tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tem tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, ou tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Nós vamos passar por todos esses ciclos, todos, e todos eles foram determinados por Deus, todos eles. Todo propósito está escrito debaixo do céu. Então, tudo isso está debaixo da soberania de Deus. A soberania de Deus não ignora a realidade do pecado, da dor, do sofrimento. Então a gente precisa, de novo, resolver a tensão entre soberania e responsabilidade, que acontece aqui. Eu tenho certeza que você pode estar perguntando isso. A soberania de Deus, queridos, é o palco. A soberania de Deus é o palco, é o grande espetáculo que nos cabe apreciar e louvá-lo por essa soberania. Ele não é a desculpa para a nossa inatividade. A soberania de Deus não pode nunca ser desculpa para a gente. O agricultor planta na confiança de que quem é que dá o crescimento? Deus, 1 Coríntios 3:6. Nós agimos crendo que Deus soberanamente governa os nossos atos. Ele que governa. Então acontece o conforto da soberania nos nossos tempos difíceis. Quando nós entendemos que os nossos tempos difíceis estão todos sendo governados e controlados pelo Senhor, acontece descanso, acontece a paz no nosso coração. Romanos 8, 28 e 29 diz: e sabemos que todas as coisas, todas as estações, todos os tempos, tudo que existe debaixo do sol ou debaixo do céu, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo coopera para o teu bem, porque os que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito dentre muitos. Todas as coisas incluem as dores. Todas as coisas incluem as dificuldades, as enfermidades, as lutas. Todas as coisas cooperam para o bem. Todas. A soberania, ela transforma a tragédia em ferramenta de santificação. Por que nós pregamos aqui nessa igreja a soberania de Deus? Porque ela transforma todo o caos da nossa vida em plano de Deus. Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado. Deus deu a estação de receber, mas também Deus estabeleceu a estação sobre mim de perder, de chorar, de me separar dos meus pais, do Senhor ter me levado minha mãe em 2020, meu pai em 2006, me separado dos meus irmãos para vir para Tomé Açu. Há tempo
de abraçar e há tempo de se afastar. Deus não perdeu o controle, isso não foi o acaso, isso não foi uma tragédia, não. Deus deu, Deus uniu, Deus separou. Deus juntou os 3 irmãos, Deus separou os 3 irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então José, lá em Gênesis 5:20 diz: vós na verdade intentastes mal contra mim. Ele está diante dos irmãos que venderam ele, mentiram para o seu pai dizendo que ele estava morto, e ele já como governador do Egito, diante dos irmãos disse: vocês na verdade intentaram mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. Então, o que o texto nos informa? Que a soberania de Deus redime até o que é maligno. José teve o caos da sua vida redimido diante dos seus olhos. Ele entendeu o plano do caos da traição. Aos olhos da soberania de Deus, até a traição diante de nós, no final das contas, faz sentido. Faz sentido. A soberania de Deus redime tudo, até o que é maligno, transformando em parte do seu plano de salvação. No terceiro ponto, nós vamos abordar a esperança. O tempo se concluirá na eternidade com Deus. Você pode dizer amém sobre isso? Amém. A conclusão de tudo é a eternidade com o Senhor. A nossa vida é uma estação, como tantas outras já começaram e já passaram. Todas, aqueles que creram, estão na eternidade com o Senhor. Aqueles que não creram, passarão a eternidade afastados dele. Todos nós estamos diante do anseio pela eternidade. Todos nós queremos a vida eterna. Todos querem a vida eterna. Muitas pessoas amam a vida eterna, não amam a Cristo. Tem muitas pessoas que se aproximam de uma vaca, porque os religiosos daquela região disseram que aquela vaca produz vida eterna. Então, para muitos, Jesus é como uma vaca. Ele que dá a vida eterna, então eu quero a vida eterna, eu não quero Cristo. Eu não quero o Senhor do tempo. Eu não quero adorar o Senhor, porque Jesus, porque Ele é o alfa e o ômega. Então em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 11, ele decreta, grave isso, risque na sua Bíblia, coloque lá, grife, 11, Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. O que o texto está dizendo? Que todo o propósito de Deus debaixo do céu é formoso. Deve ser admirado. Os ciclos debaixo do sol são insatisfatórios, porque nós fomos feitos por uma realidade superior, que é a eternidade. O homem de Deus, ele olha para os ciclos debaixo do sol e diz assim: graças a Deus, porque isso é um ciclo. Graças a Deus, porque a minha vida eterna não é neste caos dessa vida. Graças a Deus, porque a minha vida eterna não é diante de tanta injustiça. O Senhor prometeu uma realidade completamente justa, junto com Ele, o justo juiz. Então, meus amados, tudo isso culmina na conclusão do tempo. O mesmo tempo que decretou o início do tempo, também decretou o seu fim. Está tudo decretado. As eras, os tempos, os anos. Jesus diz aos seus discípulos, quando lhe perguntam: mestre, será esse tempo em que o Senhor restaurará a nação de Israel? Jesus responde:
aos hebreus, responde aos seus discípulos: não compete a vocês saber tempos e eras que foram decretados pelo Pai. Não compete a vocês. Os tempos e as eras já estão decretados diante do Pai. Ele decretou em completa conformidade com o mesmo Espírito, ou seja, o seu Espírito que revelou a Salomão esse texto. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Todo o propósito. Há tempo de ser pai, mas antes de ser pai nós somos filhos. Antes de sermos independentes nós somos dependentes. Antes da mamãe produzir leite, foi alimentada por leite. Ciclos que se renovam. Essa é a vida há 6.000 anos de humanidade. Essa é a vida. Não há nada novo debaixo do céu, disse Salomão. Então o mesmo Deus que decretou o tempo, o início do tempo, decretou o seu fim também. Apocalipse 25, 21, 5 a 6, o grupo já pode ir vindo, já estou terminando, prometo, não vou fazer vocês virem para cá à toa. Então, Apocalipse 21, 5 e 6 diz: aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E a quem tem sede eu darei de graça da fonte da água na vida. O Senhor nos promete, meus amados irmãos, a vitória final. O Senhor nos promete a todos aqueles que perseveram nos seus ciclos, nas suas estações, promete a vitória. A vitória acontece para aqueles que perseveram. Não é perseverar um dia, 2 dias. Você recebeu uma promessa do Senhor hoje, não adianta ficar perturbando Deus quarta-feira. Senhor, o Senhor me prometeu domingo, olha, passou segunda, terça, quarta. Não, meus irmãos, estações não são feitas em 3 dias, tempos não são feitos em 3 dias, uma planta não floresce em 3 dias, uma planta não dá frutos em 3 dias, uma criança não fica independente em 3 dias, nem desmama em 3 dias. Porque você acha que o ciclo da tua vida dura 3 dias. Persevere, continue, unânime, na comunhão com o Senhor, até que o ciclo se encerre e comece um outro ciclo. O ciclo da derrota se encerre e o ciclo da vitória se inicie na tua vida. O tempo de morrer, queridos, descrito por Salomão, que nós acabamos de ler, será engolido pela vida eterna. Eu não acredito que vocês não disseram amém. O tempo de morrer será engolido pela vida eterna. O tempo de chorar será banido para sempre. A narrativa do tempo culminará na habitação eterna do povo de Deus com Ele, acima do céu. Tudo o que acontece debaixo do céu terminará, e a nossa vida começará debaixo de um novo céu e de uma nova terra. Então, meus amados, tudo isso que foi pregado hoje é para trazer ao meu coração, para fazer um chamado, uma convocação ao teu coração, um chamado para fé, a uma fé que descansa. A mensagem dessa noite é uma mensagem de Deus para a tua vida, para dizer: calma, calma, esse ciclo vai acabar. Amém? Mas se o ciclo for bom, você quer que ele acabe? Não? Agora eu peguei você, né? Agora você pode descansar nas suas ansiedades. Sua vida não está fora de controle, está no controle daquele que é fiel, daquele que te fez.
Entregue seus tempos a Ele e confie nele. Entregue: Senhor, o Senhor é dono do meu tempo, o Senhor é dono das minhas estações. Eu não estou entendendo o que está acontecendo comigo, mas Senhor, eu te entrego. Eu entrego a confiança do meu coração, eu entrego a minha alma ao Senhor. Eu entrego a minha alma ao Senhor. E eu termino essa mensagem fazendo esta oração, essa doxologia final, que diz: a Ele que está assentado no trono acima de todo o céu e terra, que determina os tempos com perfeito saber e amor, seja a glória, a honra e o poder, agora e para todo sempre. E a igreja diz: amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor.